inclusive eu vou comprovar que o que ele fez é passível de impeachment. Quanto à questão das armas, eu trouxe alguns dados, né? Eu vou pontuar aqui os dados, porque a gente vai trabalhar aqui o tempo todo com a verdade, que isso é muito importante. Todos os dados aqui têm fontes, né? Nós vamos disponibilizar todas essas fontes para as pessoas terem acesso, porque nós vamos trabalhar única e exclusivamente com a verdade, né? Algo que tem nos faltado, não somente na política, como em todas as áreas da vida de todas as pessoas, né? Sobre a questão das armas, nós vivemos um momento, acho que o mais crítico em toda a história do Brasil, né? Desde de quando foi feita, né? E entrou em vigor a Lei 10.826 e ao que tange ao armamento civil. O atual governo, ele fez de uma forma muito cruel, né? Um ataque contra o nosso setor e contra essa lei, que é uma lei que está em vigor, é uma lei que deveria ser cumprida, né, que já tentaram por décadas derrubarem, sem sucesso, porque sempre a população votou por esse direito, né, de defesa. E o que eu vejo hoje é que as pessoas não têm tantas informações precisas. Então, eu estou trazendo aqui dados, né, alarmantes para o nosso cenário político, para o nosso cenário econômico e o que tange também ao nosso direito de defesa, que é constitucional. Em 2023, o primeiro ato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, seu primeiro ato foi derrubar alguns decretos e portarias ao que tange, né, o que envolve a questão do armamento civil. Nessa derrubada, Leandro, é importante frisar que ele prejudicou milhões de pessoas, né? Não somente com a questão da sua segurança, com seu direito à defesa, como profissionais, pessoas sérias, pessoas que dependiam do emprego, que dependiam das suas empresas para o seu sustento do seu lar, da sua família, né? E eu vejo tanto que isso não é levado a sério, né? Esse foi o primeiro ato do presidente que está hoje no poder do Brasil. E o que ele fez foi o seguinte, em dados, né? Eu vou falar de dados e fontes que nós vamos fornecer. Houve a suspensão dos registros, né, de aquisição e posse de armas, revogando 6 decretos do governo anterior, que era o governo Bolsonaro. Esse efeito da política de desarmamento, a apreensão de armas ilegais, armas provenientes do tráfico, armas que alimentam o tráfico, que alimenta a criminalidade, aumentou com essa medida que ele fez. Mas o número de homicídios não caiu como esperado, porque ele usou, né, a desculpa de que ele estava tomando essas medidas para diminuir o número de homicídios, né, provenientes de armas. Só que está mais do que comprovado que os homicídios provenientes de arma de fogo não são armas registradas, não são armas legais. Então, essa medida do presidente fez com que aumentasse a criminalidade, que aumentasse o tráfico de armas ilegais e que, como consequência, aumentasse os homicídios. Então, tudo o que ele diz e que ele fala e que ele defende que é para a segurança da população é mentira, porque isso está comprovado que essa medida dele não surtiu este efeito que a gente sabe que não era esperado, que não era, simplesmente uma desculpa para atacar, sim, um setor armamentista que foi usado como bandeira política, que foi usado como uma pauta, né, do seu opositor e que ele queria a todo custo vir e se vingar, né, desse eleitorado que não tem culpa de nada. Vamos ser bem sinceros, pois a nossa função aqui é fazer com que a lei seja cumprida, apenas isso. O registro de armas legais em 2023, nessa medida do Lula, teve uma queda de 82%, né, no registro de armas legais. É importante frisar isso. Para o cidadão de bem, que nunca cometeu um crime, que tem um trabalho, que tem sua residência e que passa por toda a burocracia para poder ter o seu direito à defesa, né? Isso em 2023 teve essa queda de 82%, certo? O impacto no setor armamentista, isso eu falo despachantes,
instrutores, falo também de clubes de tiro e falo também de outros profissionais que trabalham nesse setor e também dos cofres públicos, porque é importante falar que ele não só fez com que a nossa segurança fosse de fato atacada e que houvesse mais crimes com essa medida, como também ele prejudicou a economia do país. E ninguém fala disso. Inclusive, eu vou comprovar que o que ele fez é passível de impeachment. No setor armamentista, a redução de 60% dos empregos. Ele conseguiu, em um decreto, em uma medida, reduzir em 60%. Não é criminalidade, viu, gente? Não é o que ele usou como pretexto. Ele reduziu em 60% trabalhos de pessoas honestas, de pais e mães de família. 60%. Imagina você que está aí, vendedor de loja, imagina 60% das pessoas que trabalham nesse nicho perderem o seu trabalho. É muita gente. É muita gente. Para uma pessoa que fala que defende os trabalhadores... As pessoas mais pobres, As etc. pessoas mais pobres, que ele luta pelo direito do trabalhador, como assim? Se ele ataca uma classe que diminui em 60% os empregos da indústria bélica. E queda de 88% na arrecadação tributária. É nisso que eu venho fazer um apelo para os senadores e deputados. Porque se um presidente diminui em 80% uma arrecadação tributária, né, que nós precisamos dessa arrecadação tributária para movimentar um país, né, e ele já é passível de impeachment, por que vocês ainda não pediram impeachment quanto a isso? Se aqui já é comprovado que ele diminuiu em 88% a arrecadação tributária, uma vez que para nós termos uma arma dentro da lei, nós pagamos taxas, né, essas taxas são destinadas ao governo federal. Independente do órgão que nós entramos, seja Polícia Federal ou Exército, nós pagamos essa taxa. Então, ele diminuiu em 88%, deixando de arrecadar 5 bilhões e passando a arrecadar apenas 580 milhões. Então, Leandro, eu vou até falar aqui, eu estou até me prolongando um pouco, porque esse assunto é muito importante. E eu vejo assim, me sinto até mal, porque eu não vejo, tanto do lado da direita, do centro ou da esquerda, as pessoas falarem sobre isso. Porque não é só sobre a segurança das pessoas, não é sobre o meu direito de ter armas, não é sobre você gostar ou não de ter armas, que as pessoas tenham armas, as pessoas de bem, sempre reforçando, né? Porque a gente fala que o que para um homem mau com uma arma é uma pessoa de bem com uma arma, né? Então, assim, não é só sobre isso, é sobre a economia de um país. E é um país que nós estamos vendo que está indo para o fundo do poço, porque são medidas como essas, medidas de vingança, que faz o país ser destruído. E nós não estamos aqui para sermos peças de vingança de ninguém. Sim. Nós estamos aqui para trabalhar, para fazer a lei ser cumprida. Gente, a gente só pede que a lei seja cumprida. Se vocês lutam por democracia, porque está muito assim, na moda falar que eu sou democrático, que nós somos contra os antidemocratas, os fascistas, as pessoas adoram usar esses termos. Já que você é tão democrático, faça pelo menos que a lei do seu país, que faz realmente a democracia ser real, seja cumprida. Isso tudo que eu estou falando está na lei do país. Então ela tem que ser cumprida. Além dessa questão, já é mais do que comprovado que a arma na mão do cidadão de bem não aumenta a violência. Não Muito aumenta. pelo contrário, diminui a violência. Sim, com certeza. Né? Então, assim, isso, gente, você pode chorar, pode debater, pode rolar, é número, é fato, é ciência, viva a ciência, né? É ciência, é matemática, o número de crimes violentos diminui quando a arma legal está na mão do cidadão de bem. O Lula está aí dificultando o acesso às armas por parte do cidadão de bem, mas não há em contrapartida nenhuma política para tirar a arma da mão do traficante, né? Muito pelo contrário, continua chegando e eles continuam usando e a gente vê o aumento da criminalidade. Enfim, tem essa questão da política, da questão da queda da arrecadação e etc. E você acha que também há, por parte dos governos de esquerda, um interesse em desarmar o cidadão de bem para implementar uma ditadura? Por mais que isso possa parecer assim, já vem com essa história de Venezuela e etc. A gente viu que até as pessoas mais
apaixonadas pela esquerda, a grande maioria delas concorda que a eleição do Maduro não foi uma eleição justa, né? Houve ali fraude, o mundo inteiro reconheceu. A gente vê a Corina, outras pessoas se levantando na Venezuela, mas eles vão com o quê? Com pedra e pedaço de pau na mão? Então você acha que há um interesse de desarmar o cidadão de bem para que eles virem totalmente reféns do Estado? Não, isso daí, eles seguem alguns líderes, né? É sempre importante falar. Do jeito que nós temos nossos princípios fundamentados na palavra de Deus, o Deus único, né? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, eles têm aí os seus líderes a quais eles seguem, né? Dentre eles, Karl Marx, né? Que é o rei aí do comunismo, e o comunismo e o socialismo andam juntos de mão dadas. Não adianta você falar que você é socialista, você também é comunista, porque desde a história é comprovado, sim, que anda em comunhão, né? E eu vejo que é o seguinte, em todas as políticas, né, em todos os países que existe o desarmamento da população, é para se instaurar uma ditadura. E nós sabemos aí que o presidente, né, do nosso país anda assim em comunhão com muitos ditadores, né? Ditadores que estão inclusive no poder em seus países, né? Então não tem como virar e falar assim, o Lula ele não compactua com isso. Primeiro que ele é declaradamente socialista, certo? Então se ele é socialista, para você que não entende, né? E nós vamos entrar aí nessa questão do que é o socialismo, porque tem muitas pessoas que só vê a parte bonita do dividir. Ô irmão, se te falta um pão e eu tenho 2, toma o meu. Só que na prática, eu não vi nenhum socialista, pelo menos no Brasil, fazendo isso de fato. Se fosse assim, eu acredito que o próprio Lula dividiria a sua riqueza com os seus eleitores. Acho que eu nunca vi ele distribuindo riqueza ainda não. Podemos um dia até propor isso para ele, né? Sim, ver se ele adere, né? Porque das principais pautas do socialismo é isso. É dividir. É entender que aquele irmão que não tem, ele tem que receber. Mas não é dividir o que é dos outros. Não é pegar o que está dentro dos cofres públicos e fazer vários programas sociais. Não é isso. É você dividir o que é seu. Voluntariamente, né? Voluntariamente, né? Então, assim, primeira coisa, eles estão realmente fazendo aquilo que eles se propõem, né, que eles levantam como pauta e bandeira política? E as pessoas, o seu eleitorado que concorda com isso, você também está dividindo com seu irmão? Você também está dividindo a sua riqueza? É isso que eu vejo assim, que é uma grande incoerência, né, no que as pessoas falam que defendem, mas não fazem na prática. É muito fácil falar, difícil é o fazer, né? Mas, Leandro, o que eu vejo hoje, né, como foi falado aqui, é que realmente, né, essa questão do desarmamento é algo muito mais profundo, né, envolve sim ideologias políticas, né, envolve sim a questão de implantar ditaduras. Isso é comprovado, gente. Se você for, né, em países a qual a ditadura está hoje, vocês vão ver que uma das principais pautas é desarmar a população. Então isso daí é inegável. Não tem como vir qualquer pessoa e falar que isso não é real, porque são fatos, né? E contra fatos não há argumentos. E o que nós estávamos falando, né, sobre a questão do crime que ele cometeu, que é muito importante, sabe, Leandro, nós reforçarmos, porque eu creio que muitos deputados e senadores vão ver essa entrevista, vão ver esses cortes e vão poder se fundamentar e criar, inclusive, força, porque eu sei que eles estão cansados. Mas eu creio que nós não podemos desistir deste país e nós não podemos entregar o país para uma pessoa que não sabe administrá-lo e deixar ele afundar o nosso país. Sobre a questão das armas, né? Sobre a questão dele desarmar, comungando com essa ideia do comunismo, sim, de implantar ditaduras, sim, sobre essa questão também de uma vingança política, né? É importante falar que ele cometeu um crime econômico, que é passível do impeachment, né? Que é o crime de responsabilidade, que é previsto na Lei 1079 de 1950, de improbidade administrativa, né? Que é a Lei 8.429 de 1992, e de crime contra a ordem econômica e tributária, Lei 8.137 de 1990. Então, aqui já é indiscutível quanto à questão dele ter cometido um crime ou não, quando ele derrubou esse decreto e causou todo esse dano, né? Não somente no setor privado, mas como no setor público, e não somente na segurança, como também no setor econômico.